Senhor nosso Deus, Pai querido e bendito, em cuja presença estamos nesta tarde, meu Senhor, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de através, Senhor, desta programação, Senhor, compartilhar, meu Deus, da tua palavra e transmiti-la, meu Deus, através deste veículo de comunicação, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, ou continua abençoando os ouvintes desta programação, quer pelo rádio, quer pelo Facebook, que o Senhor, nesta tarde, fale aos corações, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Pai querido e bendito, assim nós te oramos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, nesta tarde, cumprimentá-lo com a paz do Senhor, você, irmão, amigo, ouvinte, que acompanha a programação da Estação Gospel. Nosso irmão Bolívar Lima, que Deus continue abençoando a sua vida e ministério, em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para minha esposa, Rosângela, minha filha Thalita, o Pedro Lucas, meu filho, que estão em casa também na escuta do programa, bem como também minha mãe, minha irmã, que estão ali na Pedra Branca. Que Deus abençoe grandiosamente. Irmão Vangleudo, aí na Bíblia e Companhia, que Deus te abençoe, meu irmão. Presbítero Osiel Salles, meu amigo, que sempre nos ajuda. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. E os demais irmãos que também nos ouvem nesta tarde, ali na congregação do Buriti, onde a gente teve congregando por um tempo. Que Deus abençoe, presbítero Mário, obreiros e os membros daquela congregação. Eu quero fazer uma leitura nesta tarde de um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Eu vou ler alguns versículos e peço a sua atenção nesta hora, você que está na escuta. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, a cruz, deixa eu repetir essa parte, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vou ler o 7 também. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Vamos ficar até esse versículo para nossa meditação
nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, amados, que acabamos de ler, ele fala muito forte aos nossos corações. E eu queria chamar a sua atenção para, a partir do versículo 3, eu li o texto todo, começando do versículo 1, mas queria chamar a sua atenção para nós meditarmos aqui acerca do cuidado de Deus com as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela está nos dizendo aqui que Deus, Ele corrige, Ele disciplina ou Ele castiga a todos quanto ama e tem por filhos. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 19, ele vai dizer a mesma coisa. Eu disciplino e eu corrijo a todos quanto amo. Louvado seja Deus. Da mesma forma, em Provérbios, no capítulo 3, que é a própria citação de Hebreus 12, o texto vai falar a mesma coisa. Agora é interessante que Deus ele nos ama de tal forma que Ele tem um cuidado todo especial com as nossas vidas. É interessante que o Senhor, quando Ele nos atrai para junto dEle, quando o Senhor nos chama para junto de si, louvado seja o nome do Senhor, Ele chama e Ele nos mostra que Ele é um Deus responsável, que Ele é um Deus zeloso, cuidador. Louvado seja Deus. Eu queria chamar a sua atenção nesta tarde, meu amado irmão, para esta palavra, porque vivemos momentos difíceis, vivemos dias trabalhosos e se nós não entendermos os propósitos de Deus para as nossas vidas, se nós não compreendermos aquilo que o Senhor faz, o risco de nós nos afastarmos do Senhor ou até mesmo de nós blasfemarmos contra Deus, ele é muito grande. Observe que o Senhor Jesus, ele falou e o apóstolo João registrou no Evangelho, no capítulo 10 e o versículo de número 11, o Senhor ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus ele vai fazer uma diferenciação entre o bom pastor e ele compara ou traz situações ali em que uma é o mercenário, a outra é o ladrão e também tem um lobo naquela menção de Jesus Cristo, ali do capítulo 10 de João. Mas ele diz que ele é o bom pastor. O bom pastor, Jesus diz que é ele próprio, ele diz, ele cuida da ovelha. O bom pastor, ele trata da ovelha. O bom pastor, ele é capaz de dar a sua própria vida pela ovelha. Aí eu te pergunto nesta tarde, você já foi ou você é uma ovelha comprada pelo pastor, pelo bom pastor, que é Jesus? O bom pastor, ele atrai a ovelha para si, ele a chama para junto de si. O bom pastor, ele cuida dessa ovelha de uma forma tão especial. E deixa eu te dizer uma coisa nesta tarde: tem hora, tem momentos, tem dias que este bom pastor, ele trata cada ovelha de um jeito diferente. Tem hora que ele trata no particular. Deixa eu dar um exemplo para você. Mas antes de eu dar esse exemplo, eu quero te dizer uma coisa. Deus, amados, diante da situação em que o mundo se encontra, diante da situação em que a humanidade está, Deus ele não está satisfeito. E Deus ele não deixa passar em branco, ou Deus ele não deixa passar desapercebido tudo que está acontecendo.
E daqui a pouco você vai entender o que é que Deus ele quer falar conosco, se você já não tiver compreendido. Tem hora que Deus, ele trata na individualidade, mas pela humanidade está do jeito que está, sem temor a Deus, sem respeito a Deus, em desobediência à sua palavra, pecando desenfreadamente. Tem hora que Deus ele trata no coletivo. E neste momento Deus ele está tratando com a coletividade. Como eu disse anteriormente, tem hora que ele pega a gente no particular e ele leva no deserto. Quer ver um exemplo da palavra? Teve momentos que Deus ele pegou um indivíduo só para tratar, como José, por exemplo. José foi tomado por Deus e foi levado por Deus para ser tratado individualmente. Naquela época, naquele período, alguém podia olhar e dizer: esse camarada cometeu um pecado muito grave. Porque para ter sido jogado numa cisterna, para ter sido vendido pelos seus irmãos, para ter sofrido a calúnia na casa de Potifar, para ter sido lançado na prisão, é para ser um cabra muito ruim. Mas é porque Deus estava tratando com José na individualidade. Se você observar, Deus trata com Moisés na individualidade, quando Moisés é tirado do Egito e levado para o deserto. Tem hora que Deus ele trata com a gente assim. Mas quando Deus ele quer corrigir a humanidade, Deus ele trata com a gente também na coletividade. Observe que o povo de Israel, quando estava ali, os hebreus estavam no Egito, Deus, ao ouvir o clamor daquele povo, o povo começou a clamar, o povo começou ali a suplicar a Deus, e aquela súplica, aquele clamor chegou aos ouvidos de Deus, e Deus ele disse: eu vou tratar agora na coletividade. E para Deus tratar na coletividade aquele povo, não só eles, mas o Egito, Deus teve que levar aquele povo todo para o deserto. Uma hora Deus leva só um indivíduo, outra hora Deus leva todo mundo. Quando Deus ele quer tratar o Egito, ele leva o seu povo para o deserto. Eu não sei se você está entendendo o que é que Deus está querendo dizer nesta tarde. Mas nos últimos dias nós temos enfrentado situações em que muitos não entendem por não conhecer os propósitos de Deus. E chegam a murmurar, chegam a lamentar. Sabe por quê? Porque estão no deserto. Deus muitas vezes leva, e deixa eu colocar aqui a igreja em posição de Israel. Deus muitas vezes leva a igreja ao deserto porque ela quer tratar com o mundo. Mas o bom pastor de João capítulo 10, quando ele leva as suas ovelhas para o deserto, ele vai junto com elas. Agora tem ovelha, agora tem gente que é levado para o deserto e no deserto acaba morrendo. Sabe por quê? Porque não entende o propósito de Deus. Tem gente que morre no deserto por não entender o propósito, e tem gente que morre no deserto ou é colhida no deserto simplesmente porque Deus levou até ali para colhê-la. A exemplo disso, nós vemos o caso de Miriam, nós vemos Arão, o próprio Moisés, quando Deus levou o povo até o deserto. Arão, Miriam e Moisés morreram no deserto. Mas isso não por causa da desobediência, até porque eles pecaram contra Deus, mas foram perdoados mediante ao seu arrependimento. Mas mesmo assim Deus os escolheu no deserto. Sabe por quê? Porque não importa a forma, não importa o jeito, não importa a maneira pela qual o Senhor ele vai nos levar para Ele, e nem o lugar onde nós vamos estar quando Ele fizer isso. O importante é nós estarmos em comunhão com o Senhor. Mas deixa eu te dizer, nós estamos passando um momento
difícil nesta terra, mas porque Deus ele está tratando esta humanidade. A igreja ainda está aqui e a igreja vai passar por muitas situações difíceis, complicadas. Ei, meu querido, nós ainda estamos no meio deste mundo, nós ainda estamos inseridos no meio desta humanidade pecaminosa, perversa, má. Nós ainda estamos aqui, mas Deus neste momento está tratando com esta humanidade. A igreja está neste deserto porque Deus está tratando com o Egito. Louvado seja Deus. Faraó e o seu exército, eles vão perecer, mas o povo de Deus, ele vai ser vitorioso. Aquele que serve ao Senhor de coração sincero, aquele que serve ao Senhor com alegria, aquele que está com o coração na palavra de Deus, como já foi dito aqui hoje, aquele que serve ao Senhor e que recebe o seu amor em sua vida, como o próprio Jesus disse: os meus discípulos, eles ouvem a minha palavra e eles as praticam. Aqueles que estão na palavra de Deus, eles estão neste deserto, enquanto o Egito está sendo tratado, mas eles são vitoriosos. Porém, muitos perecem no deserto. Sabe por quê? Porque quando estavam no Egito, estavam clamando pela opressão do Egito, mas não porque queriam sair do Egito. Eles estavam clamando por Deus, pedindo socorro a Deus, não porque queriam sair do Egito, mas porque queriam que Deus tirasse o peso que o Egito estava colocando sobre suas vidas. Era como se eles dissessem: Deus, tira o peso, mas deixa nós aqui. E Deus ele está dizendo: olha, eu te levo para o deserto, porque do deserto em diante tem uma terra que eu prometi para você, tem um lugar de gozo, um lugar de repouso, um lugar majestoso que eu preparei para você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus, entenda o que nós estamos passando, entenda o que nós estamos vivendo. Deus está tratando com a humanidade, e se você está em comunhão com o teu Deus, se você está em comunhão com o Senhor, você não tem o que temer. Enquanto Deus trata com este mundo, adore a Ele. No deserto, adore a Ele. No deserto tem pão para saciar a fome. No deserto tem água para o sedento. Porque o bom pastor está lá. Porque o bom pastor está conosco. Ele dá a vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja achando difícil este momento. Talvez você esteja achando impossível este momento. Quantos ainda não estão isolados, com medo? Quantos ainda não estão até afligidos, com a alma angustiada por esta situação em que nós estamos enfrentando? Deixa eu te animar, meu querido. O deserto é só uma fase da nossa caminhada. O povo de Israel, quando foi levado para o deserto, porque Deus queria tratar o Egito também, Deus ele trata conosco e Deus ele trata com a humanidade no deserto. No deserto, Deus experimenta os corações para mostrar quem é quem. No deserto, Deus mostra quem é fiel e quem é infiel. Enquanto isso, Ele está tratando o Egito. Mas o deserto é só uma fase. Até nós chegarmos na terra prometida, ainda teremos outras fases para enfrentar. O bom soldado, ele não foge à luta. O bom soldado, ele não desiste. Nós estamos neste deserto, mas nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, porque ainda tem um Jordão para atravessar, ainda tem uma Jericó para nós guerrear.
O deserto é só uma fase, meu irmão, não desanima. Talvez você diga, mas como não desanimar, irmão Pedro? Se você está dizendo que ainda virão coisas depois desse deserto que nós estamos enfrentando, mas não sou eu quem digo, meu querido, é a palavra do Senhor. Deus não nos chamou para vivermos um mar de rosas neste mundo, não. Deus, Ele nos chamou para vivermos neste mundo como se não pertencêssemos a Ele. Os desertos, eles viriam. Os Jericós ainda viriam, as Jericós ainda apareceriam, ainda vão aparecer diante de nós. As guerras, as batalhas, as pelejas, elas ainda virão diante de nós, mas o bom pastor, Ele está conosco. O Deus de Israel, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja Deus aonde você está. O Salmo 91, o salmista ele relata, aquele que está refugiado no Altíssimo, aquele que está à sombra do Onipotente, ele vai dizer do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza segura, nele confiarei, pois Ele me livrará. Enquanto você tiver algo para fazer nesta vida, enquanto você tiver algo para fazer nesta terra, Deus, Ele vai te assegurar, meu querido. Deus, Ele vai guardar a tua vida. Confia no Senhor. Este deserto vai passar, a próxima luta vai chegar, mas nós vamos estar de pé, porque o bom pastor, Ele está conosco. É nele que nós estamos guardados, é nele que nós estamos firmados. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está tratando com a humanidade, a igreja, ela está passando por este momento, porque Deus está tratando com a humanidade, e se você é a igreja verdadeira, se você é povo de Deus, se você é nação eleita, se você é um escolhido do Senhor, fica tranquilo, porque essas pelejas, o Senhor peleja com a gente. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus, Ele não vai te abandonar neste deserto. Agora, se você está lamentando, se você está murmurando, se você está desesperado, porque o crente ele não é para se desesperar, ele tem que confiar no Senhor. Se você está deixando a tua ansiedade te dominar, eu te digo nesta tarde, meu querido, lança sobre o Senhor. Deus, Ele cuida de você, amado. Se você está neste deserto murmurando, o risco de você padecer nesse deserto é muito grande. Nós estamos nesse deserto porque o Senhor, Ele está cuidando, Ele está tratando conosco também. Foi o que nós lemos nesta tarde. O Senhor, Ele disciplina a todos quanto ama. Se você analisar, eu já fiz essa análise da minha vida, se você analisar a tua vida, se você analisar o contexto da igreja, você vai perceber que Deus, Ele está querendo tratar conosco também. Precisávamos deste tratamento de Deus, precisávamos deste momento, para nos despertarmos, para que o Senhor viesse nos tratar, e nós viéssemos entender e perceber, que nós temos um destino, que nós temos um caminho, pelo qual nós temos que caminhar. Deus está nos conduzindo para o céu, meu querido. Você precisa estar atento a isso. Este deserto fez com que nós abríssemos os nossos olhos diante de tudo que nós estávamos vivendo, diante de tudo que nós estávamos fazendo, das nossas práticas como igreja do Senhor. Viver de qualquer jeito neste mundo não nos levará para um céu de gozo e de glória que o Senhor preparou para nós. Eu repreendo e castigo e disciplino a todos quanto eu amo e chamo por filhos. Ei, irmão, ei, irmã, aproveite este momento, entenda o que nós estamos passando, porque depois daqui, nós vamos seguir em frente.
A igreja vai continuar marchando, a igreja vai continuar caminhando, o Senhor adiante de nós, nos conduzindo, e ainda virão pelejas, ainda virão lutas, ainda virão batalhas, mas nós vamos vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nesta tarde ore comigo. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Senhor. Senhor, quando tu decidiu tratar com o Egito, tu conduziu o teu povo, meu Deus, até o deserto, como nesta tarde, meu Deus, nós trouxemos nesta reflexão. E tu tem tratado, Senhor, com esta humanidade. O fraco, o forte, o pobre, o rico, todos têm passado, meu Deus, por este momento que temos enfrentado, Senhor. E a tua igreja, ela está inserida neste quadro. Mas a tua palavra diz que tu também disciplina, Senhor, a todos quanto ama e toma por filho. E tu tem nos tomado por filhos. E nós sabemos, meu Deus, que a tua repreensão, ela vem para nos corrigir, para não sermos condenados com o mundo, como diz a tua palavra, Senhor. Deus, meu Senhor, que nesta tarde, Deus, cada irmão, cada irmã que ouve a tua palavra, Senhor, venha a ser alcançado por esta oração, Senhor, para que entenda o teu propósito, Senhor, que tu tem nos disciplinado, que tu tem nos corrigido, Senhor, que tu tem nos moldado, porque nós, Senhor, estávamos, na maioria, meu Deus, a maioria de nós estávamos, meu Deus, nos amoldando a este mundo, a este sistema pecaminoso que cheira mal diante de ti, ó Senhor. Mas eu creio, Deus, que tu tem quebrantado corações, meu Deus, que tu tem iluminado mente, Senhor, que tu tem aberto, meu Deus, o entendimento de muitos. E que nesta tarde tu tem continuado a fazer, meu Deus, esta obra, Senhor. E que nós não vamos morrer neste deserto sem a tua presença. Não. Que aqueles, meu Deus, que tu colheu, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, tu colheu para junto de ti, ó Pai. Mas que aqueles, meu Deus, que perecerem, Senhor, neste deserto, Senhor, sem a comunhão contigo, Pai, meu Deus, é porque não aceitaram, é porque não entenderam o teu propósito, o teu plano, porque aqueles que tu toma por filhos, Senhor, tu abre os olhos. Então continua, meu Deus, abrindo os nossos olhos e a nossa mente para nós entendermos a tua vontade e os teus propósitos, Senhor, enquanto tu trata com este mundo. Que possamos passar por este deserto, continuar caminhando com o Senhor, e que cada luta, cada peleja que vier, Senhor, nós venhamos estar de pé diante de ti, até o dia, Senhor, em que nós entrarmos na terra que tu nos prometeu, Senhor, no lugar que tu reservou e preparou para cada um de nós, Pai. Deus, fortalece o teu povo, anima o teu povo nesta tarde. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.